Tarde, pessoal. Então, hoje vamos estar iniciando uma demonstração de uma nova ferramenta desenvolvida pela Time Contadores para os seus clientes, que é a utilização de dashboards dinâmicos a partir dos relatórios contábeis. Vamos iniciar a demonstração a partir da nossa DRE. Aqui nós temos uma empresa de demonstração. Aqui nós temos na parte do resumo os principais dados da empresa, mostrando a receita acumulada do período, o CMV, percentual do CMV em relação ao faturamento, o percentual da margem EBITDA, valor e percentual da margem EBITDA, o lucro líquido e o seu percentual. Também nós temos os gráficos mostrando a relação do faturamento em relação à sua meta e também o CMV em relação à sua meta. Aqui nós temos um filtro onde a gente pode selecionar o ano que a gente quer fazer a análise e os meses desse ano calendário que a gente deseja fazer a análise. Aqui nós temos na parte aqui, podendo fazer a expansão, fazer a análise mês a mês, mostrando o resultado de cada período e sua própria análise vertical. Também da mesma forma eu posso fazer análise por, no caso, trimestre ou semestre, ou até mesmo fazendo uma análise anual. E também com todo o detalhamento da sua DRE. Na aba das receitas, nós temos aqui o faturamento com relação à sua meta, sempre sendo que a meta é um percentual que eu vou definir em relação ao mesmo período do ano calendário anterior. E essa meta ela pode ser ajustada conforme a necessidade de cada empresa dentro do próprio BI. Então, nós temos aqui mostrando o faturamento real e em verde claro a meta que a empresa desejava atingir. Aqui nós temos com relação ao custo, demonstrando o custo em relação também à sua meta, que aqui dentro do filtro eu posso definir o percentual máximo que eu desejo ter de custo em relação ao meu faturamento. E aqui ele vai estar fazendo o comparativo e mostrando meus percentuais mês a mês com relação a esse custo. Nós temos aqui as deduções da receita, detalhando as deduções. Nesse nosso caso, um dos pesos maiores da empresa é o ICMS, mas tem, como a empresa possui um incentivo do Estado, tem toda essa redução, gerando um total de 8% do faturamento. E também a dedução eu posso trabalhar. Eu também tenho uma meta que se torna variável, em que eu posso definir quanto que eu desejo ter no máximo de deduções. Na parte de despesas, sempre nesse gráfico nós vamos ter o total global do período em análise. Aqui mostrando o total de despesas por grupos, recursos humanos, operacional, financeiro e impostos. Folha de pagamento mostrando o total da folha acumulado no período, o quanto a folha representa em relação ao faturamento da empresa e o custo efetivo. O que seria esse custo efetivo? É o quanto é o salário do empregado com relação à folha real dele com encargos. Então, hoje, um funcionário, nesse nosso exemplo, se ele é contratado por R$1.000, o custo efetivo para a empresa fica R$ 2.990. Aqui eu consigo ter o detalhamento, mostrando por grupos o que estão adicionais, que nós temos aqui comissões, férias, decisões, encargos, INSS e FGTS, provisões de férias e 13º, e a parte do salário contratual e, no caso, o Prolabore. Mostrando mês a mês, todo um detalhamento. Aqui, com relação às despesas gerais, separada por centro de custo, que também é definido pela própria empresa. Então, isso tudo é editado e configurável. E o resultado financeiro, mostrando as receitas financeiras e as despesas financeiras. Aqui, no nosso caso, o maior custo hoje com a empresa está com relação às tarifas bancárias, principalmente as tarifas de geração de boletos e os descontos que são concedidos aos seus clientes. Aqui na aba do lucro, nós temos um gráfico demonstrando o faturamento de cada período, o custo e o lucro bruto, que vai nos gerar, que seria a nossa margem de contribuição. Aqui nós temos o lucro líquido retirado da Selic acumulada dos últimos 12 meses e o lucro líquido retirado do IPCA acumulado dos últimos 12 meses.
E aqui, deixando o gráfico sobre o lucro, eu consigo ter um detalhamento de como está sendo o lucro mês a mês e o valor total do lucro acumulado desse período em análise, né? Em todos os gráficos também, eu tenho aqui mostrando sempre esse gráfico, mostrando o período em que eu tive o menor lucro e, no caso, o período em que eu tive o melhor lucro para a empresa. Então, hoje, Time Contadores está trabalhando para agregar essas informações e trazer um relatório de uma forma dinâmica e de fácil compreensão para os seus clientes.